Bem, meus queridos alunos do Santa Cecília, estou aqui eu mais uma vez para uma revisão e agora a revisão da nossa AG que antecede as nossas férias, e o nosso material que foi separado para esta prova é a partir do capítulo 46, Revolução Russa, capítulo 47, Crise do Capitalismo e Regimes Totalitários, capítulo 48, a Segunda Guerra Mundial, 49, que é a instituição da República, e os 50 para fechar a sociedade e a economia nessa primeira república, ok? Pois bem, então primeiramente vamos destacar aqui alguns assuntos importantes que estão ligados ao nazifascismo, porque isso é todo preparatório da Segunda Guerra Mundial, e eu quero que você fique bem atento à própria guerra, o que antecede a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que cronologicamente 1939 a 1945, então a gente tem um leque de conflitos que envolve, tá certo? Essa preparação, esse início da Segunda Guerra Mundial. Entre eles está o famosíssimo Tratado de Versalhes, que nós já destacamos nas nossas aulas, a crise mundial de 1929, a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o medo da burguesia europeia. Essa é fantástica, porque a burguesia europeia ela tinha um grande temor em relação ao avanço do socialismo, mas tem umas coisas interessantes que vão acontecer posteriormente. E claro, as ambições desmedidas de Adolf Hitler, ok? Pois bem, e aí uma coisa importante também para que nós possamos destacar é justamente em relação do nazifascismo, em relação à política stalinista com a política hitlerista. Dois inimigos, como eu acabei de falar. Então Hitler, um capitalista extremista, então tinha um temor do avanço do socialismo soviético, mas os dois fazem um pacto, o famoso pacto de não agressão, também conhecido como pacto nazi-soviético. E em virtude disso, a gente até classifica esse momento como se fosse um casamento. Dois grandes inimigos se associam numa política na qual os dois não podem confrontar, tá certo? Nem a União Soviética confronta a Alemanha, nem a Alemanha a União Soviética. Pacto esse que mais tarde é quebrado, porque a Alemanha quebra o pacto nazi-soviético e acaba atacando a famosíssima União Soviética. E eu posso destacar também aqui como importante, no nosso período de guerra, da Segunda Guerra, alguns fatos importantes. Por exemplo, as potências do eixo, na qual envolveu Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, né, que nós classificamos como potências aliadas. As potências do eixo, Berlim, Roma e Tóquio. Então, Alemanha, Itália e Japão formavam as potências do eixo. Mas fica ligado numa coisa importante: a Alemanha, de sobremaneira, carregou os 6 anos da Segunda Guerra. Tanto a Itália quanto o Japão eram coadjuvantes nessa grande guerra, ok? Outra coisa importante também, que eu não posso deixar de destacar, é o final da Segunda Guerra Mundial, como por exemplo, o lançamento das 2 bombas atômicas, uma sobre Hiroshima, a outra sobre Nagasaki, tá certo? Então, a metodologia decidida pelos Estados Unidos para forçar a rendição japonesa. Todos nós sabemos que não havia uma necessidade de lançamento de uma nova tecnologia de guerra, que era as bombas atômicas, mas isso serviu também, eu preciso analisar o outro lado da história. Então, essa foi a maneira pela qual os Estados Unidos influenciaria e mostraria para o mundo, e principalmente para a União Soviética, quem passaria a liderar hegemonicamente o mundo. Mesmo porque, que é um assunto que a gente vai estudar depois das férias, que é a Guerra Fria, tá certo? A criação dos 2 grandes blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Os dois estavam unidos na guerra contra o nazifascismo. Não significava dizer que os dois ficariam ligados depois. Essa aliança ela seria desfeita. E um símbolo que eu posso encontrar na história é justamente o lançamento das 2 bombas atômicas sobre o Japão. A questão não é somente o espaço geográfico japonês, também era para mostrar o poderio bélico na qual os Estados Unidos lideraria, comandaria de frente a quem?
a União Soviética, tá certo? Outra coisa importante também que a gente pode destacar, tá certo? É a famosa, essa expressão chamada Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, tá certo? A famosa Guerra Relâmpago. E a Real Força Aérea, tá certo? O famoso corredor polonês. Vamos lá, no filme A Lista de Schindler, tá certo? Que a gente assistiu metodologicamente, pausando e explicando, a gente viu que logo no início, em apenas 2 semanas, o exército alemão domina o território polonês, tudo por causa do famoso corredor polonês. Então Hitler desejava que os seus soldados passassem pelo território polonês e isso foi negado. Hitler decidiu dominar todo o território polonês, tá certo? O famoso corredor polonês. Outra coisa importante que a gente pode destacar também, tá certo? É o seguinte, é sobre a instituição da nossa república. Então, aquele tão sonhado desejo da república, tá certo? Que primariamente foi instituído, foi a monarquia, agora chega ao fim. Então, é o famoso 15 de novembro de 1889. Então, o principal líder, tá certo, dessa empreitada, deste golpe de Estado, é o Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha como vice-presidente o também famoso Marechal Floriano Peixoto, os alagoanos. E outra coisa, eu não posso esquecer que nessa instituição republicana, essa mudança que vai haver institucional de monarquia para a república, eu não posso esquecer que tem os símbolos nacionais agora da república. E fica ligado numa coisa que são os símbolos nacionais. E um símbolo nacional importante que eu posso destacar é o quê? A bandeira, a atual bandeira brasileira. Até chegar essa bandeira atual brasileira que nós usamos hoje, né? Que tem lá as cores verde, amarelo, azul e branco, aquela mensagem emblemática, ordem e progresso. Até chegar ela, teve uma bandeira anteriormente utilizada que ela era uma cópia fiel da bandeira dos Estados Unidos, tá certo? A bandeira da própria Revolução Americana, né? As faixinhas horizontais e lá um quadradinho no canto esquerdo superior com as estrelas representando as federações. Então, logo quando o Marechal Deodoro da Fonseca assume, depois do golpe de Estado, na qual ele foi convencido às vésperas da própria proclamação, que a gente conhece como golpe de Estado, tá certo? Ele instituiu algumas mudanças importantes, e entre elas foi os símbolos nacionais, os símbolos republicanos. E o mais importante deles é, claro, a bandeira oficial do Brasil. E na bandeira o que chama a atenção não são as cores, porque as cores eram semelhantes à bandeira monárquica, tá certo? As cores do Império Português, as cores portuguesas. Mas o que chama a atenção da gente é justamente a mensagem, ordem e progresso. Então, a mensagem filosófica do Auguste Comte, essa frase ela chama a atenção demais no nosso contexto histórico. Porque o que é que ela vem a lembrar o contexto histórico dessa mensagem? O ordem e progresso. Então, essa ordem, tá certo? Essa ordem e progresso dessa mensagem, dessa filosofia, ela vem de uma corrente filosófica que nós chamamos de positivismo. O positivismo acreditava que o progresso só era possível através do cientificismo. Se não fosse comprovado cientificamente, não era progresso. Ok? Então, os militares, essa república militarista, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, idealizam como símbolo nacional essa ordem, esse progresso. Então, esse progresso só poderia ser adquirido, só poderia ser conquistado se tivesse ordem disciplinar, e essa disciplina ela tinha uma metodologia de quartel, tá certo? Por isso que nós chamamos a República da Espada, porque esses dois primeiros presidentes são militares, não são civis, tá certo? Então isso tá muito bem destacado, a corrente filosófica positivista, que o moderno seria a república, o retrocesso, o arcaico seria a monarquia. Então ela casou muito bem com a proposta do golpe de Estado. República, ordem e progresso. Então positivismo, cientificismo,
tá certo? Crescimento, progresso, tecnologia, então seria um casamento perfeito. Outra coisa importante que eu não posso esquecer, que nós comentamos até no final das nossas aulas, foi justamente aquele esqueminha que eu coloquei na lousa. A instância municipal, a instância estadual, a instância federal e os seus famosos fenômenos. Vamos lá, pela base: coronelismo, política dos governadores, tá certo? E a política do café com leite. Então, a política dos governadores, que é esse eixo que eu falei na sala, esse eixo entre o coronelismo e a política do café com leite. Então, esse domínio dos grupos regionais, eles, na verdade, fortaleciam a ordem federativa, tá certo? A ordem presidencialista, já que São Paulo e Minas Gerais eram os dois estados mais poderosos do país: café e leite, oligarquia cafeeira, tá certo? Oligarquia leiteira, tá certo? São Paulo e Minas, essa sucessão presidencial, e nada melhor para fortalecer essa política, tá certo? Essa política elitista, regional, do que a política dos governadores. Por isso que a gente comenta que esse domínio dos grupos regionais, eles fortaleceram essa ordem federativa. Ora, se os presidentes da República só poderiam ser de São Paulo e Minas, então esse domínio, esse fortalecimento, ele veio, tá certo, da política dos governadores. E a gente aprendeu que a instância base, que era o coronelismo, então muito ligado à história do voto, de cabresto, o clientelismo, tá certo? O voto que não era secreto, tá certo? Na qual os defuntos votavam no Brasil, então não tinha ética eleitoreira, então vícios eleitorais eram muito frequentes nesse período, ok? Então, e a minha dica final: assistam o filme A Lista de Schindler, tá certo? Então eu tenho perguntas específicas sobre o filme. Então, basta você ficar ligado nas imagens, tenta pontuar imagens importantes, como aquelas que eu parei na sala de aula, e sair comentando. E não esquece, o que está ligado na política, tá certo? Na política hitlerista no filme A Lista de Schindler, tanto nós temos a vida pública do Oscar Schindler, que se aproveitou do trabalho escravo dos judeus, e você entender, ele adequar Oscar Schindler nessa política nazista. Ele se aproveita dos anos da guerra e fica muito rico, mas também ele compra os seus judeus, como foi conhecido, os seus judeus da sua fábrica, e compra um a um para libertá-los depois dos campos de extermínio. Many of you have come up to me and thanked me. Thank yourselves. I'm a member of the Nazi Party. I'm a munitions manufacturer. I'm a profiteer of slave labor. I am a criminal. At midnight you'll be free and I'll be hunted. Que nós aprendemos que o pior de todos, como tem lá no filme, era Auschwitz, tá certo? As piores experiências, as piores formas de atrocidades que foram utilizadas foi nesse período, ok? No mais, eu quero agradecer esse momento que vocês ficaram comigo nessas aulas. Boas férias para vocês, fica ligado e espero que vocês tenham bom proveito. Boas férias para vocês e chupa essa manga, galera! Valeu!